Sobre a leitura de hoje, eu só vou destacar dois pontos. Um, sobre o arco-íris, que, de acordo com a Bíblia, é o sinal da aliança de Deus com os seres humanos. Uma promessa de que não voltaria a destruí-lo com água. E é maravilhoso. Cada vez que eu vejo o arco-íris no céu, eu me lembro dessa promessa. E, de acordo com a palavra, Deus também se lembra. E é maravilhoso a gente saber que a promessa de Deus, ela quando é feita, ela é permanente, ela é para sempre. Ele não vai se arrepender dessa promessa. Podemos confiar. Por mais chuva que venha, que seja assustador às vezes, como é, a gente vê na televisão, muita água, a água chegando a cobrir até o teto das casas, mas temos a certeza da promessa do Senhor, que o mundo não vai acabar dessa forma. E a outra coisa é que já naquele tempo surgiu um grande número de línguas faladas. Eu entendi que não foram línguas como português, inglês, francês, mas dialetos que as famílias foram desenvolvendo. Retomando um pouquinho aquela época de Adão e Eva, a gente sabe que as famílias elas se desenvolveram, se multiplicaram. Da mesma forma com todos os descendentes de Noé. Eles foram, acredito eu, que os irmãos entre si foram formando famílias e geração após geração, 2, 3, 10, 20 pessoas que viviam muitos anos, né? Quase 1000 anos, e entendo que era natural, não dava para ficar todo mundo junto. E aí eles passam a se afastar, ir para um local que eles pudessem criar gados, ter a sua própria forma de vivência, às vezes diferente do que os pais entendiam que era o melhor. E aí muitas famílias foram sendo criadas e de alguma maneira esses dialetos foram sendo elaborados, desenvolvidos por essas famílias. Mas, assim, de toda maneira, eles conseguiam. Existia provavelmente uma única língua na qual eles conseguiam conversar, porém, dentro da língua havia, vamos supor assim, uma espécie de regionalismo, como nós conhecemos hoje. Que, assim, um exemplo rápido, né? Aqui, o que a gente chama de girimum em São Paulo é chamado de aipim, não, de abóbora, não é isso? Então, eu acredito que possa ter acontecido isso. Mas, de toda maneira, eu me surpreendo de esses dialetos terem surgido há tantos anos atrás. Porque eu, quando criança, não relacionava que existisse línguas além da língua portuguesa. À medida que eu vou estudando, né, eu vou passando os anos, aí é que eu descubro que tem o inglês, francês, alemão e tantas outras línguas. Então, assim, é interessante ver como o ser humano, ele é inteligente, como ele é desenvolvido, como o ser humano impressiona com tudo que ele faz. Outra coisa que me chamou muita atenção, apesar de, nessa história de Noé, a gente vê a união e a inteligência das pessoas, do povo, a gente também vê vingança, ganância, vontade de exibição, de se exibir. E isso é algo que em todas as gerações podemos observar. O mundo passa, os anos passam, mas as pessoas repetem os mesmos comportamentos. Eu não sei como é que Deus aguenta a gente, sinceramente. Assim, era só isso mesmo que eu queria assim destacar. Achei bem interessante essas coisas que eu li. Graça e paz, paz do Senhor, paz e vida, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, amigos e irmãos que estão ouvindo agora essa minha apresentação aqui dentro do fórum. Primeiro, estou alegre em ver que está todo mundo participando, que bom. Isso aqui é um fórum. Fórum é isso, é debates.
conversas. Não é aula, não é pregação. É diálogos, é conversas, é opiniões. Necessariamente não precisa que as pessoas imponham sua opinião sobre os demais. Nem que diga que o outro está errado, porque todos aqui estão participando, todos têm o seu direito. Maravilha que existe diversidade de pensamento, conforme a liberdade de expressão também. Eu gostaria de trazer aqui da leitura de hoje. Eu já tinha feito essa leitura, estava só aguardando vocês chegarem nessa mesma numeração de capítulo, que é para a gente ficar por igual. Eu vinha seguindo desde o dia 13 a leitura e esperei um pouquinho até aguardar chegar aqui. Bom, é o seguinte, ao fazer essa leitura aqui, a gente percebe, vê que coisa boa, que lições abençoadoras para nossas vidas. Tem detalhes, tem partes curiosas, estranhas, algumas inexplicadas, porque a Bíblia não é um livro exato, não é um livro de ciência exata, contém relatos, alguns fora da sua temporização correta, como eu vou mostrar agora, daqui a pouco, né, um versículo aqui que a gente nitidamente percebe que ele foi escrito, foi colocado numa posição aparentemente fora da sua sequência. Mas o essencial da palavra de Deus é a lição que ela traz para nós. Um comentário que eu observo é que quando ele nos diz que nos mostra um novo recomeço. Primeiro, os seres humanos destruíram a comunhão com Deus. Os seres humanos é Adão e Eva, que na João Ferreira de Almeida diz o homem, mas na King James, a KJA diz os seres humanos, porque eles destruíram a sua relação com Deus, desobedecendo. Deus então vem, em alguma tradução fala, arrependeu-se o Senhor. Em outras traduções diz, e Deus reconsiderou a criação que havia feito. Ou seja, Deus deu um giro de 180 graus e disse, eu vou dar um fim a essa raça maligna, perversa. Mas Deus teve misericórdia e amor, e ainda assim, ele viu que havia alguém que era justo, que era correto. E o que ele fez? Eu vou preservar a raça humana através dessa família. Que bom que Deus preserva os que são fiéis, os que buscam. Isso é uma lição para nós. Em meio a um mundo tão corrupto nos dias de hoje, uma humanidade tão má, tão interesseira, existe o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, que não está atrás de poder, de dinheiro, de fama, que não está atrás de cargo ou posição na denominação, na igreja, no meio onde está, mesmo na igreja onde se encontra. E que está buscando em adoração em espírito e em verdade. Jesus disse, o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. E a gente vê que lição importante, como Deus preservou aquela família, Noé e sua família, através da arca. Essa arca deve ser para nós o símbolo de que Cristo é a nossa arca espiritual. Diante do mundo perverso, em Cristo nós estamos guardados do dilúvio, da destruição, de tudo mais que está arruinando a humanidade. Aí a gente vê o Senhor Deus trazendo praticamente uma nova criação de seres humanos. Agora, as pessoas novamente continuam criando reinos, continua sua ganância. Aí Deus diz, não, mas agora não vou mais destruir como eu fiz da outra vez. Eu estou vendo que o gênero humano, desde a sua infância, já traz consigo a malignidade. O que vai acontecer agora é que livremente eles vão ter o livre arbítrio de escolher fazer o bem por amor, por devoção, por dedicação a mim. Aí acontece uma nova criação. Agora, o que eu acho interessante, a parte que eu falei, que eu vou adiantar aqui, é umas coisas um pouquinho... Dá para perceber que há, fora na narrativa bíblica, algumas partes que, curiosamente, parecem estar fora deslocadas do texto. A gente vê aqui uma coisa, a história da Torre de Babel, para mim, pessoalmente, ela parece estar do capítulo 11 até o 9. Todo esse texto aqui, ele está inserido nos acontecimentos referentes ao capítulo 10, versículos de 10 a 11. Observe que diz o seguinte aí, versículo do 9 ao 11, melhor dizendo, diz assim, ele era poderoso caçador, ele quem? O Nimrod, que diz no versículo 8, Cuxi também gerou a Nimrod, o qual
foi o primeiro a ser poderoso na terra. Quer dizer, foi o primeiro ditador, talvez. Ele era poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Aí diz assim, o princípio do seu reino foi Babel. O princípio, a pedra fundamental, o primeiro passo do começo do reino dele foi Babel. Aí a gente vem aqui e encontra em Gênesis 11, 1 a 2. Aí, ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma, e deslocando-se os homens para o oriente, acharam-se num vale da terra de Sinar, e ali habitaram. Terra de Sinar. Aí vai aparecer aqui no versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ou seja, eu vejo aqui que essa história da Torre de Babel aconteceu no período do reinado de Nirode. Então, isso aqui é uma história contada em detalhes depois que ele já tinha dito toda essa relação de pessoas que nasceram, de descendentes e tal, até chegar no versículo 32. Aí aqui ele destacou, no capítulo 11, só a pastorinha particular, a narrativa particular desse reino de Nirode, que foi Babel. Em algumas traduções aparece como Babilônia. Tem tradução que aparece Babilônia e tem tradução que aparece Babel, que significa aqui, eu estou vendo aqui no rodapé, diz que significa confundir. Vem do hebraico Babal, que significa confundir. Bom, então é isso aí. Mas eu estou gostando do fórum, todo mundo participando em alguma coisa. Tá, cada um trazendo a sua contribuição com palavras, com opiniões, com pensamentos. E nós todos possamos aprender um pouquinho cada um, uns com os outros e todos nós com Deus, com os personagens e com as histórias bíblicas, coisas que possam ser úteis para minha edificação pessoal, meu viver neste mundo que não é diferente daqueles mundos, daquele povo, daquele tempo. Só o que modifica é a época. Mas as maldades, os pecados são os mesmos. E o Deus misericordioso é o mesmo. O Deus que abençoa também. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.